12 de outubro de 2018. 14 filmes na Netflix para entender o que é o fascismo e o nazismo. Crédito. Divulgação. Filmes sobre fascismo e nazismo constam no catálogo de produções da Netflix. Os debates sobre as eleições de 2018 têm trazido à tona discussões acaloradas sobre fascismo e nazismo, regimes caracterizados por postura autoritária e pelos horrores da tortura, cassação e morte de seus adversários políticos ou raças inferiores. Na hierarquia história, o fascismo é anterior ao nazismo e surgiu na Itália nos anos 1920, pouco tempo depois da Primeira Guerra Mundial. Estabelecido pela ditadura Benito Mussolini, o fascismo deu origem ao nazismo, ideologia criada por Adolf Hitler após sua chegada ao poder no Terceiro Reich alemão na década de 1930, e que ganhou evidência mundial com as monstruosidades do genocídio da Segunda Guerra Mundial. Ambos os regimes se consolidaram na Europa em um período entre guerras, quando os países vivenciavam anos difíceis, com valores liberais fracos e a economia em decadência. O nazismo de Hitler, que pregava o nacionalismo, o racismo e a criação de uma raça ariana e superior, foi responsável por atrocidades que marcaram o século XX e fez com que, por bastante tempo, tal ideologia causasse pavor em todo o continente europeu. Durante o período em que o fascismo e o nazismo imperaram, principalmente na Itália e na Alemanha, milhões de pessoas foram brutalmente assassinadas na tentativa da construção de uma sociedade soberana, alicerçada em preceitos cristãos, tradicionais e conservadores. Mais precisamente na Alemanha, por volta dos anos 1930, Hitler iniciou uma caça às bruxas às raças inferiores, como judeus, negros, ciganos e homossexuais, que foram dizimados em campos de concentração. As mortes eram justificadas nas ideias hitleristas de superioridade e formação de uma raça ariana, e por uma Alemanha livre do vermelho comunista. Os judeus eram os alvos principais de Adolf Hitler e do Partido Nazista. Dos aproximadamente 9 milhões de judeus que residiam na Europa nos anos 1930 e 1940, cerca de 2/3 foram mortos pelo regime nazista, sendo que entre as vítimas constam mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens que foram assassinados nesse período de soberania nazifascista. Abaixo, veja 14 filmes que constam no catálogo da Netflix para entender melhor o que foi esse período da história e por que é preciso combatê-lo. Hitler, uma carreira. Crédito. Divulgação. Netflix. Hitler, uma carreira. Este documentário mostra como o talento de Adolf Hitler para manipular e vender sua imagem o levou de suas origens humildes ao domínio do seu país e além. Campos de concentração nazista. Imagens chocantes mostram campos de concentração, como Buchenwald e Ohrdruf, após a libertação, quando o general Eisenhower ordena que os nazistas sigam para outras regiões. A lista de Schindler. Crédito. Divulgação. A lista de Schindler. Oskar Schindler gasta toda a sua fortuna para ajudar a libertar 1.100 judeus de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Bastardos Inglórios. Crédito. Divulgação. Bastardos Inglórios. Uma garota judia, proprietária de um cinema na Paris ocupada por alemães, é obrigada a apresentar um filme nazista quando soldados americanos, chamados de bastardos, planejam um ataque. O jogo da imitação. Crédito. Divulgação. Jogo da imitação. Durante a Segunda Guerra Mundial, um matemático lidera uma equipe de analistas de criptografia para decifrar o famoso código alemão Enigma. O leitor. Crédito. Divulgação. Leitor. Uma advogada de meia-idade reflete sobre um caso que teve quando adolescente com uma mulher mais velha que foi condenada por crimes de guerra nazistas 8 anos depois. Ele está de volta. Crédito. Divulgação. Ele está de volta. Adolf Hitler desperta no mesmo local em que ficava o seu bunker há 70 anos, mas vira um fenômeno da mídia ao ser confundido com um comediante. A escolha de Sofia. Crédito. Divulgação. A escolha de Sofia Stingo compartilha uma pensão no Brooklyn com a imigrante polonesa Sofia e seu amante volátil, um casal em um relacionamento permeado pela violência. O menino do pijama listrado. Crédito. Divulgação. O menino do pijama listrado. Quando sua família se muda de Berlim para a Polônia, um menino faz amizade com um garoto do campo de concentração vizinho, sem saber que ele é um prisioneiro judeu. A Vida é Bela. Crédito. Divulgação. A Vida é Bela. Um garçom judeu italiano enviado a um campo de concentração nazista protege a inocência de seu filho fingindo que seu cativeiro é um elaborado jogo. O Banqueiro da Resistência. Crédito. Divulgação. O Banqueiro da Resistência. Arriscando a família e o futuro, um banqueiro na Amsterdã ocupada reduz a marcha da máquina de guerra nazista criando um banco clandestino para financiar a resistência. Operação Final. Crédito.
Divulgação Operação Final em 1960. Agentes israelenses aceitam uma audaciosa missão para capturar o famoso criminoso nazista Adolf Eichmann e fazê-lo pagar pelo que fez. Baseado em fatos reais. Prelúdio de uma guerra. O documentário de Frank Capra mostra a ascensão do autoritarismo na Alemanha, Itália e Japão enquanto os Estados Unidos se preparam para uma defesa da liberdade. Ripagem Crédito. Divulgação Ripagem. Este filme biográfico retrata Andries Ripagem, um holandês que chantageava judeus escondidos durante a Segunda Guerra Mundial e foi responsável por centenas de mortes. O que foi o Holocausto? No dia 17 de março de 1942, os primeiros judeus do gueto de Lvov foram assassinados no campo de extermínio de Belzec, na Polônia. Pode-se considerar ali o início do período mais brutal do Holocausto judeu na Europa. Goiás News Notícias deixa a sua informação para todos os seguidores da página. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal do YouTube e compartilhe com seus amigos.